A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Dulce, tenho a grata satisfação de receber mais uma vez aqui nesta casa o Dr. Valdemir Lucena de Araújo, que irá proferir palestra sobre o tema Direitos e Prerrogativas do Advogado. Dr. Valdemir é advogado, professor universitário, relator da 5ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina, examinador da Comissão do Exame de Ordem e assessor da Comissão de Direitos e Prerrogativas, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e especialista em Direito Penal pela Escola Paulista do Ministério Público de São Paulo. Eu vou, então, falar sobre direitos e prerrogativas, que é um tema imprescindível, né? Todas as vezes que eu inicio numa classe, dando aula, né, certamente eu vou estar falando de prerrogativas, né? Eu percebo que as faculdades não falam muito acerca disso, e como eu sou advogado, evidentemente, eu vou buscar falar de prerrogativas na faculdade. Eu acho que teríamos que, na faculdade, falarmos mais acerca de prerrogativas, né? Atuando na prerrogativa aqui da OAB, eu percebo que, quando o advogado busca a prerrogativa, muitas vezes ele não sabe exatamente, né, o funcionamento, não sabe exatamente como funcionam as prerrogativas. Né? Isso por quê? Porque a faculdade não dá base acerca de prerrogativas. Então, eu, numa primeira aula, seja qual matéria for, estarei sempre falando de prerrogativa para os meus alunos, para que eles tenham, pelo menos, uma noção básica acerca do que sejam prerrogativas. Né? Então, eu pergunto para os senhores, né, o que são prerrogativas? Seriam privilégios? Né? Seriam regalias para o advogado? Não. Nós temos que já ter certeza absoluta de que são garantias para o seu cliente. Né? Um advogado que não tem prerrogativas é um advogado covardão, é um advogado amedrontado, é um advogado que dá um tanto de dó vê-lo atuando. Né? Às vezes eu percebo que o advogado se acha menos do que o juiz, menos do que o promotor, menos que o delegado, menos que o funcionário público, e não é bem assim. Advogado que conhece as suas prerrogativas sabe muito bem, né, que nós temos igualdade. Já vou mostrar para os senhores logo a seguir que não há diferença nenhuma entre esses personagens. Óbvio, o legislador é sábio. Né? Se tivesse alguma diferença, né, nós não teríamos condição de fazer uma defesa sem medo, uma defesa destemida. Né? Então, dá um grande dó encontrar advogados aí que não conheçam as suas prerrogativas. Eu até acho que o advogado pode desconhecer alguma matéria do direito, tudo bem. Né? Eu não conheço direito comercial, direito trabalhista, sei lá. Né? Agora, ele não pode não conhecer das suas prerrogativas. Né? Ele não pode, porque se ele não conhece das suas prerrogativas, ele não tem condição nenhuma, né, de advogar. E todo mundo que atua atualmente como advogado sabe muito bem disso, o quanto é difícil atuarmos, né, mesmo conhecendo as nossas prerrogativas. Não as conhecendo, então, é literalmente impossível. Né? Essas prerrogativas não é porque o advogado é bonitinho, não. Né? Não é porque ele quer ser mais do que esse ou aquele profissional. Não. É porque essas prerrogativas elas são usadas em prol do cliente. Elas estão no advogado, né? Mas elas são usadas em favor do cliente. Né? Se o legislador não tivesse dado essas prerrogativas para o advogado, ele, então, como eu já disse para os senhores, poderia ser covarde. Né? Não, como que eu vou adentrar uma delegacia, brigar com quem quer que seja, né, se eu não tenho garantias? Ele não iria fazer isso. Né? Essas garantias são exatamente para que tenhamos advogados fortes, advogados que não tenham medo, advogados não covardes. Né? Porque o advogado que não tem as suas prerrogativas, ele não tem, como eu já disse, condição de entrar numa delegacia, de discutir o seu direito, o direito do seu cliente. Né? Então, prerrogativa é básico. Né? Então, como eu disse para os senhores, não são para o advogado. Né? Nós somos os portadores dessas prerrogativas. Elas foram dadas para nós, mas não são nossas. Elas estão emprestadas para que bem possamos defender o nosso constituinte. Não existe, então, advogado sem prerrogativa. Advogado sem prerrogativa não há como existir.
não é possível, né? Então, acho que todo advogado deve, em primeiro lugar, conhecer das suas prerrogativas. Outro dia eu fui numa delegacia, né, e o delegado quis que eu atendesse o meu cliente por um buraco. Falou que a delegacia estava em construção, não sei, tinha caído lá uma parede, não sei o quê. Falei, não, eu não posso atender o meu cliente pelo buraco. Aí discuti com ele, fui no plantão judiciário, e o juiz determinou que ele mostrasse-me o cliente, então, numa sala de forma decente, né? Então, há um plantão judiciário no final de semana, domingo, feriado, né? Foi o que eu fiz. Eu conheço das minhas prerrogativas. Eu estaria denegrindo a classe, né, se eu não tivesse tomado essa atitude, né? Cobrei bem cobrado. Aliás, o advogado deve saber cobrar bem os seus honorários, né, sob pena dele dele denegrir a classe. Enfim, os honorários têm que ser muito bem cobrados. Cobrei. Inclusive, outros presos até ficaram sabendo, até ligaram para mim e tal, não chegaram a me contratar. Mas isso ilustra, né, que até ficaram sabendo dessa história toda lá. Então, é uma prerrogativa, né, sua atender o cliente com dignidade, né? Você vai na delegacia, você tem que falar com o seu cliente de forma digna, e não por um buraco. O cara queria que eu falasse com o cliente por um buraco. Eu falei, não. Depois eu falei com o cliente numa sala, o cliente falou que estava passando mal, que estava com dor, acho que no estômago, não sei o que. Eu falei para o delegado, olha, o senhor tem que levá-lo agora ao médico. Ah, não vou levar, então vou voltar no plantão. Aí ele resolveu levar também o cliente no hospital e tudo mais, né? Então, isso a gente tem que fazer para mostrar também, né, que a advocacia tem que ser respeitada. Quando o advogado entra numa delegacia, ou qualquer lugar que ele vá, ele tem que ter postura, né? Tem que se verificar que ali está entrando um advogado, não é um moleque, não é um palhaço, né? E por quê? Porque nós temos prerrogativa. Não entrem curvados numa delegacia. Não, ali é um lugar onde você, né, tem que entrar mesmo. E você tem que ser respeitado, não só na delegacia, mas em qualquer lugar onde se deva fazer justiça. E não sou eu que estou falando, né? Vivemos um Estado de Direito e temos a Lei 8.906, que estabelece isso, né? E você é o profissional que está defendendo o seu cliente e tem obrigação de fazê-lo assim, né? O advogado, senhores, não está subordinado a ninguém. Não está subordinado a juiz, promotor, desembargador e agora delegado, que também é uma carreira jurídica, né? Então, o advogado, ele não pode se curvar a ninguém. Ele se curva à lei, evidentemente, né? Mas ele não pode... vez ou outra eu vejo advogados por aí meio que curvado, meio que com medo de atuar, meio com medo das autoridades. Meu, você é um profissional que não tem o direito de ter esse medo. Se for um cara um engenheiro, um médico, tudo bem que ele não conhece a nossa legislação. Mas você, como advogado, tem que ter uma postura, né, de respeito automático por quem quer que seja que o veja, né? Não estou falando de arrogância, mas estou falando de postura, né? Você tem que ter postura que já contribua para que você seja respeitado, né? O advogado, como eu disse, né, ele não subordina-se a ninguém, só, evidentemente, a lei, né? Nós temos, então, senhores, o quê? A Lei 8.906, que é o nosso estatuto. Não é uma leizinha, é uma lei federal, como qualquer outra, né? É uma lei federal, como se fosse o código, né? Ou seja, uma lei federal, não é uma lei estadual, não é uma leizinha. E está lá, ó. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Todos devendo se respeitar, né, mutuamente. É isso que tem que acontecer, né? Não pode simplesmente achar que qualquer uma dessas personagens seja maior, sobreponha-se à outra, né? Tem que haver respeito mútuo, né? E, para isso, é necessário que cada um de nós, advogados, né, contribua com isso, tendo uma postura serena, né, e simplesmente não aceitando qualquer tipo de desrespeito para com o advogado, né? O juiz não pode escorraçar advogado da sala de audiência, né? Simplesmente
essas salas, elas são, o advogado pode acessá-las. Sabe os cancelos que tem, por exemplo? O advogado precisando, ele pode entrar lá. Não é muito comum você entrar, mas é bom que saibam que a gente pode entrar, né? Outro dia eu fui num cartório aí e não acharam o processo. Aí eu entrei no cartório, pô, que cara chato. Eu sou chato mesmo, acho que isso vem de encontro, né, à minha profissão, você tem que ser exigente mesmo. Então eu entrei no cartório e fui lá procurar. Não achei, mas depois pedi uma certidão, né? Como eu disse, né, repito, para que se redunde mesmo, não são regalias essas prerrogativas. Não são regalias. Né? Esses apresentadores de televisão dizem que são regalias. Até que o filho deles, né, precise de um advogado com prerrogativa. Aí ele vai ter um outro discurso. Mas esse pessoal da televisão, principalmente esses programas sensacionalistas, ficam dizendo, o advogado, isso, aquilo, não entende das nossas prerrogativas. Óbvio, né? Ele não é advogado, mas no dia que ele contrata um advogado e ele precisa que o advogado vá ver o filho dele que esteja preso lá, ele vai querer que o filho seja visto não pelo buraco, né? E sim numa sala para que o filho seja evidentemente atendido e tal. Porque todos nós, especialmente quem atua na área penal, sabe o quanto é imprescindível, o quanto é valioso, né, uma consulta com o advogado quando a pessoa está isolada, quando a pessoa está presa lá, né? Até a mãe do cara não quer falar com ele. Então, só nós, os advogados, muitas vezes, somos aí a pessoa a quem aquela pessoa que cometeu aí o ilícito se socorre, né? Então, de uma forma sintética, né, a lei garante ao advogado o direito de exercer a defesa plena. Não é defesinha, entendeu? É defesa plena de seus clientes com independência, autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público, de qualquer autoridade que possa constrangê-lo ou diminuir seu papel enquanto defensor das liberdades. É assim que deve ser um advogado, né? Um advogado com postura. Dá um dó grande encontrar advogados assim curvado, meio com medo de todo mundo. Você tem que ter postura, você tem que, né, entrar na sala de audiência, a sala de audiência, com postura, você tem que demonstrar, né, que você é advogado, que você tem garantia constitucional no artigo 133, Lei 8.906, né? E você é um profissional. Aliás, nós somos os únicos profissionais mencionados na Constituição, né? O artigo 133. Então, você tem que ter essa postura. Né? Não pode simplesmente se amedrontar com quem quer que seja. Né? As autoridades, eu pergunto para os senhores, respeitam as nossas prerrogativas? Não respeitam, quase sempre não. Quer dizer, é claro que nós temos aqui na OAB o Departamento de Prerrogativas, né, que, evidentemente, policia, né, esse tipo de coisa. Se tiver algum desrespeito às nossas prerrogativas, nós temos um departamento aqui que funciona por meio de advogados, né, que atuam. Aliás, é sempre muito bom, os senhores estudantes que estão chegando, jovens advogados, venham fazer parte da OAB, porque a OAB ela é feita por nós, advogados. Né? Não adianta reclamar que não tem isso, que poderia ser assim ou assado. Então, venham para a OAB, fazer a OAB. A OAB é feita por cada um de nós. Né? Os cargos aqui, ninguém ganha dinheiro para estar na OAB e tal, mas você ganha muito conhecimento. Né? Você está fazendo parte da OAB, você está próximo do saber jurídico, né, de todo o mecanismo da justiça. Então, essas prerrogativas, né, elas nem sempre são respeitadas. Cabe a cada um de nós conhecer as prerrogativas para que, na hora do desrespeito das mesmas, né, nós, então, saibamos agir, né, no sentido de dizer, olha, o senhor está errando, o senhor não está agindo de acordo com a nossa lei, e entrar em contato com as nossas prerrogativas. Há um departamento aqui que funciona 24 horas. Se você ligar agora, que são quase 8 horas, há um advogado que vai atender o celular. Né? É um cara treinado, e ele fica com toda a estrutura para ir aonde for
E tem casos agora à noite. Quais? Por exemplo, os presídios estão soltando os presos agora, tipo 10 horas, não é isso? 11 horas, 9 horas, os caras vão saindo. E às vezes não saem, né? Então ligam para a prerrogativa, esse cara que está no plantão, né, vai ligar, vai até lá, enfim, vai dar um respaldo para o advogado, né? E funciona muito, viu, pessoal? A OAB, como os senhores sabem, é uma instituição de muita credibilidade. Então, quando a gente liga lá em nome da OAB, dizendo, olha, o cliente do advogado tal já tem o alvará de soltura e, no entanto, está sendo segurado aí. O diretor, evidentemente, vai ter agilidade, aí vai dar prioridade para que o cliente saia, né? Porque o cara está falando em nome da OAB. Então, né, nem sempre cabe ao advogado conhecer as suas prerrogativas, fazendo parte da OAB, comissão de prerrogativas. É realmente um aprendizado muito grande, porque nas prerrogativas é onde nós recebemos todo e qualquer tipo de dificuldade dos advogados. Lá você realmente fica um advogado legalzão no sentido de conhecer as suas prerrogativas. Tá? A Lei 8.906, que é o nosso estatuto, no artigo 7º, vai exatamente falar de cada uma dessas prerrogativas. E, como eu disse para os senhores, né, a OAB é a casa do advogado. Então, desde já, eu parabenizo os senhores por estarem aqui, por certamente fazerem parte de outras palestras e tal. Isso é muito bom, né, porque é com isso que os senhores vão tomando gosto pela participação, né, na advocacia, e isso é muito bom para todos nós. Né? Outro dia, senhores, uma juíza fixou na entrada da porta lá da audiência dela, do gabinete dela, essa placa aí, né? Olha só, ela colocou lá: senhores advogados, se você não é Buda, Moisés, Jesus Cristo, ou Maomé, ou a rainha de Sabá, Cleópatra, ou Elizabeth I, ou seu cliente não vai morrer, se eu não despachar o seu processo, deixe o mesmo vir à conclusão. Aí eu pergunto para os senhores, ela poderia fazer isso? Claro que não, né? Não poderia fazer isso. Ela não está na casa dela, né? Ela simplesmente está ali numa sala que é do Estado, né? E, por isso, deveria respeitar as leis. Né? Simplesmente desrespeitou a Lei 8.906, artigo 7º, inciso 8º, que diz o seguinte: são direitos do advogado, 8, dirigir-se diretamente ao magistrado, nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição. Tá? Ela poderia colocar esse cartaz? É claro que não. Né? Agora, quantos advogados passaram, né, frente a esse cartaz aí e nada fizeram? Então, espera-se que nenhum dos senhores, né, passem perante um cartaz desse e nada façam. Né? Provavelmente isso ficou muito tempo lá, porque ninguém simplesmente foi lá, pediu para tirar, ou veio ao OAB, porque o OAB oficia lá o juiz, e ele deve tirar esse cartaz. Né? Ela poderia fazer isso em outro lugar, e não ali na parede. Aquela parede, né, é do Estado, e o Estado não pode passar essa mensagem. Né? Os casos de desrespeito às prerrogativas, como eu já disse para os senhores, estão previstos na Lei 8.906, de 94, né, no artigo 7º. Aí eu pergunto para os senhores, o que nós temos hoje para combater o desrespeito às nossas prerrogativas? O que nós temos? Assim, doutora, o que você acha que nós temos? Tem alguma ideia? Tá, então, olha, nós temos hoje poucas coisas, né, ou seja, que realmente protege as nossas prerrogativas no sentido de lei, que eu já vou discutir com os senhores. Né? Nós temos, por exemplo, a lei de abuso de autoridade. Né? Só que essa lei é necessário representação por parte do Ministério Público. O que acontece? Quase sempre o Ministério Público não representa. Aí, simplesmente, não acontece nada. Né? É o que eu tenho visto. A solução, então, senhores, foi criminalizar o desrespeito às nossas prerrogativas. Né? Isso é que é interessante dos senhores saberem que, por meio desse projeto de lei 5762 de 2005, né, foi proposto que o artigo 7º da Lei 8.906 também tivesse aí o artigo 7º-A, dizendo: violar direito ou prerrogativa do advogado, impedindo ou limitando sua atuação, pena, detenção de 6 meses
a 2 anos, sem prejuízo da pena correspondente. Né? Bom, já é interessante. Esse projeto, então, ele foi incluído no anteprojeto do Código Penal, que, como os senhores sabem, está em andamento aí, né? Ou seja, nós, em breve, provavelmente teremos um novo Código Penal. Né? E nós, então, da OAB aqui de São Paulo, especialmente por meio do nosso presidente à época, o Luiz Flávio Borges Dulso, né? Teve, então, essa iniciativa, né, de criminalizar as prerrogativas. Isso partiu em 2004, aqui de São Paulo e tal, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado finalmente aprovou, né, esse projeto que criminaliza as prerrogativas. Então, provavelmente, senhores, o novo Código Penal, no artigo 311, vai criminalizar as prerrogativas. Né? Isso já está bem encaminhado lá em Brasília. Né? Todos nós da advocacia estamos com essa expectativa de que seja aprovado, porque, em sendo aprovado, aí resolve tudo. Né? Ou seja, vai ficar assim, isso no código, né? Vai ficar lá, 311, violar direito ou prerrogativa legal do advogado, impedindo ou limitando sua atuação profissional, pena prisão de 6 meses, 2 anos. Né? Então, se isso acontecer, e é provável que aconteça, eu acredito que nós teremos aí um pool de credibilidade em relação à nossa profissão. Porque, até então, o que nós temos hoje, né, a rigor, é o famoso desagravo, que eu já vou falar para os senhores, né, mas que vai perder aí a sua importância, a meu ver, caso o artigo 311 seja realmente aprovado. Né? Aí os senhores vão dizer, ué, mas só 2 anos de pena, isso não é pouco, isso vai resolver? A autoridade que desrespeitar as nossas prerrogativas, pô, não vai presa? Não, porque é muito pequena a pena. Né? O que nós queremos, senhores, é que ele precise contratar um advogado, mas um advogado com prerrogativa. Né? Então, a intenção do projeto é exatamente pedagógica, para que ele, né, quando precisar de um advogado em relação a isso, ele vai ter que contratar um advogado. Mas aí nós vamos dizer para ele assim, o senhor quer um advogado? Quero. Aí a gente vai trazer um advogado com prerrogativa e um sem. Qual que o senhor quer? É óbvio que ele vai pegar aquele com prerrogativa. Então, a intenção é pedagógica, né, para que ele aprenda que nós, profissionais do direito, já temos muita dificuldade, cada um dos senhores sabem que atuam. Né? Então, não podemos aceitar que as nossas prerrogativas não sejam respeitadas, porque não tem, senhores, condição nenhuma de atuar sem prerrogativa. Né? Você chega no cartório, pede o processo, de repente, se você não tem prerrogativa, o funcionário pode não te atender, e tudo isso já está inserido aí nas nossas prerrogativas, que eu já vou falar de uma a uma, de forma rápida, para os senhores. Né? Então, realmente, por último, assim, em relação a essa coisa de enfatizar que não são regalias, né, eu coloquei essa frase aí, dizendo, prerrogativa não são regalias. Né? Prerrogativas são garantias, garantias para que o advogado seja grandão, né, seja potente no sentido de entrar numa sala de audiência, numa delegacia ou em qualquer lugar que seja, sabendo que ele tem respaldo. Né? Porque se ele não tiver esse respaldo, essas prerrogativas que não são deles, está nele, mas é do cara que o contratou. Né? Não adiantaria o Estado, né, dar esse direito da pessoa se defender por meio de um advogado, se não desse o quê? Essa garantia de que esse profissional, né, será grande no sentido de bem defendê-lo. Então, é aí que estão as prerrogativas que não são do advogado. Entendeu? Elas estão no profissional advogado que conhece o direito, mas elas são sempre utilizadas em favor do seu cliente. Né? Bom, então, como eu já disse para os senhores, estão previstas essas prerrogativas no artigo 7º da Lei 8.906, que é o nosso estatuto. Quem for fazer prova de OAB, e eu falo com conhecimento, porque eu sou examinador da OAB, né? Esse livrinho ele é pequenininho, e ele contém lá 12 questões de OAB. Tá? Então, além de ser para a vida toda,
porque vocês precisam entender essa legislação, vocês já terão 12 questões na primeira fase da OAB, entendeu? Então, é um bom negócio, né? Realmente, desde já, pegar essa Lei 8.906, lê-la, entendê-la, porque é para a vida toda e cai em 12 questões na OAB, né? Então, ao passo que, por exemplo, Direito Civil são centenas de livros, e esse daí é um livrinho bem pequenininho, né? Então, senhores, isso daqui é uma carteira, não é uma carteirinha, entendeu? É claro que se fosse uma carteira do Palmeiras, por exemplo, você poderia até chamar de carteira, não seria uma carteirinha, né? Mas, então, assim, quando o profissional, né, no judiciário pedir lá a carteirinha dos senhores, os senhores não deem a carteirinha, né? Os senhores simplesmente digam, ué, eu não tenho a carteirinha, né? Essa carteira, senhores, é uma carteira que nos custou bastante coisa, né? 5 anos na faculdade, a prova da OAB, quantas pessoas até se desfizeram de um amor, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas nem sempre entendem que estávamos estudando e tal. Aí vem um funcionário público de sacanagem e fala, me dê sua carteirinha. Aí eu falo, não tenho. Aí eu dou do clube, eu dou qualquer coisa. Não vou dar a minha carteirinha. Quando o cara me pede a minha carteira, eu dou a minha carteira. Você entendeu? Então, é meio que isso, né? Não deixem que chame essa nossa carteira, que nos custou tanto, inclusive dinheiro, né, de carteirinha. Carteirinha é do clube, né? Então, falando agora especificamente acerca dos direitos que são os incisos, né, do artigo 7º. O advogado pode exercer até 5 causas, né, em qualquer estado, né, no local onde ele tem a carteira, ele pode, evidentemente, advogar sem limitação. Agora, ele está em São Paulo, aí ele vai para o Mato Grosso, para o Ceará e tal. Lá ele pode, então, atuar em até 5 causas, sem precisar ter uma carteira suplementar, né? Ele querendo ter uma carteira suplementar, aí então ele vai pagar anuidade, vai ter lá a sua carteira. Tem muita gente, muitos advogados, que têm 27 carteiras, porque ele trabalha para empresas grandes e ele precisa atuar em todos os estados. Então, ele vai pagar uma anuidade, né, referente a cada uma dessas carteiras. O advogado, senhores, não pode ter o seu escritório violado, né? Eu, como faço parte da prerrogativa, fui muito, né, acompanhar essa coisa de, lógico, com mandado judicial, né? Então tem que ter um representante da OAB para acompanhar a Polícia Federal. E eu acompanhei muito essa coisa de ir a escritório. Aliás, essa operação que teve agora, há semanas e tal, eu acompanhei. E lá, o que ocorre? A nossa presença ela é imprescindível, porque senão a polícia não respeita, se bem que hoje ela já está respeitando. Eu estou me referindo há muito tempo, talvez os senhores tenham tido notícia, de que a Polícia Federal ia aos escritórios, né, e não respeitava, simplesmente fazia varredura lá fora do mandado judicial. Porque muitas vezes, por exemplo, é um conjunto lá que tem vários escritórios. Se não tem um representante da OAB lá, a polícia vai entrando, né, no escritório do Zé, do Antônio, do Pedro, e muitas vezes são vários advogados também, o juiz tem que delimitar onde que a polícia vai mexer. Então, a nossa presença lá é imprescindível. Se o delegado não cumpre exatamente o que está no mandado, eu vou fazer o meu relatório e lá na frente, evidentemente, isso vai ser aí provavelmente anulado por meio dos advogados, do advogado que está tendo essa busca no seu escritório. É muito comum isso acontecer, porque às vezes o cliente está atuando, né, para uma pessoa que está tendo um problema aí e tal, e a polícia acaba meio que confundindo aí o advogado com o próprio cliente e vira uma celeuma. Então, essa inviolabilidade do escritório, ela tem sido bastante respeitada agora por meio de atuação da OAB e tal. Isso é imprescindível. Se não tivermos essa inviolabilidade, aí não temos, então, a advocacia, né? Não tem sentido. Comunicar-se reservadamente com o seu cliente é aquilo que eu falei para os senhores, né? Não pode simplesmente ver o cliente por um buraco na parede, né? Ninguém é palhaço de qualquer autoridade que simplesmente diz, olha, veja lá pelo buraco seu cliente. Não, nós somos profissionais que precisamos, né, ser respeitados. Mas, para isso, faz-se necessário que cada um de nós tenhamos essa postura e esse conhecimento, né? Saibam, senhores, que os senhores nunca estarão sozinhos na atuação de advogados, né? Por quê? Porque nós temos as prerrogativas, né?
É verdade, às vezes a gente ouve alguma crítica, não funcionou isso, não funcionou aquilo, tá. Então venham fazer parte da OAB, né, no sentido de dar a sua contribuição para que tenhamos aí sempre uma OAB funcionando muito bem. Porque como que ela funciona? Por meio desses advogados que se dedicam a isso e que vêm e que fazem a OAB funcionar, né? Então, comunicar-se pessoalmente com o seu cliente. Advogado não pode ter aquelas revistas, ninguém vai passar a mão em advogado. Não, você só passa pelo detector de metal, né? Agora, se o advogado não conhece os seus direitos, ele vai acabar sendo aí humilhado e, enfim, havendo obstáculos. Se os senhores ligarem agora nesse telefone, né, vai atender lá um advogado treinado, e esse advogado ele vai ter toda a estrutura da OAB para ajudá-lo. É o quê? É o seu cliente que estava preso e que não saiu no horário que estava marcado lá? Nós vamos lá, se for o caso, nós vamos ligar para o palácio, sei lá para onde, né? Mas nós vamos ajudá-lo a resolver o seu problema, né? Não tenha dúvida. E também, depois, se tiver algum problema, impetra-se HC, mandado de segurança, qualquer tipo de meio judicial para que isso não ocorra mais, né? Bom, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão, mas aí só a título de reflexão, né? Não obstante, na verdade, assim, nós temos, então, nós, advogados, nós temos o famoso ius postulandi, né? Que os senhores sabem muito bem, que é o quê? Nós, advogados, podemos advogar para nós mesmos, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que, não obstante a lei diga que a OAB vai dar aí uma ajuda, um respaldo para o advogado que tenha problema, quando esteja no exercício da profissão, eu entendo que a OAB deve dar também um respaldo para o advogado que esteja sozinho. Por exemplo, eu estou à noite lá fazendo compra no mercado. Mas para que serve esse ius postulandi? Não é para você advogar para si mesmo? Então, quando eu estou no mercado, estou eu e eu advogando para mim mesmo. Então, eu acho que, em virtude do ius postulandi, nós, advogados, não obstante não estejamos com o nosso cliente no mercado, exemplo que eu citei, a OAB deve, sim, né, dar toda a assistência que nós precisamos, porque eu não estou com o cliente, mas eu estou comigo mesmo. Então, para que serve o ius postulandi? Né? Se não para isso também. Eu não sei se os senhores concordam, né? Mas eu penso dessa forma. Na prática, o que ocorre? A OAB, caso tenha algum advogado tendo essa problemática, ela simplesmente designa um advogado para ir até lá e, na prática, acaba ocorrendo isso. Ou seja, nós damos, sim, né, assistência ao advogado. Né? E nem é uma questão de ser corporativista. Não obstante, como os senhores sabem, evidentemente, né, a magistratura certamente... o Ministério Público, a polícia e tal, todo mundo tem lá o seu lado corporativista, é natural. Então, nós, advogados, também devemos ter aí um pouco disso, né? Tanto é que, quando os senhores se depararem com algum advogado tendo algum problema no fórum, né, não saiam correndo, não deixem o advogado sozinho, né? Junte-se a ele, nem que seja para oferecer um copo d'água, né? Às vezes você tem um problema naquela banqueta lá, aí, quando você começa a discutir com o funcionário, você olha assim, não tem mais nenhum advogado, né? O pessoal corre, mas eu vou ter que estar amanhã aqui, vou ter que pegar o meu processo amanhã, não sei o quê. Tá, que bom, né? Ótimo. Mas não precisa você sair correndo. Ajude o seu colega, né? Porque, sendo funcionário público, eles certamente estarão ali juntos exatamente para, se precisar, depois ser testemunha ou sei lá o quê, vai vir contra você. Então, eu acho que, por uma questão óbvia, né, a gente deve ajudar uns aos outros. Né? Bom, o advogado, senhores, não pode ser preso antes de sentença transitada em julgado. Né? Os senhores sabem disso, está previsto lá no inciso 5º. Né? Somente pode ser recolhido em sala de estado maior. É diferente de prisão especial. Né? Os senhores sabiam disso? O advogado não pode ser recolhido em sala especial, somente em sala de estado maior. Nós não temos essa sala de estado maior. Então, o que ocorre? Em geral, o advogado fica solto. Por quê?
porque ele é bonitinho? Não, por aquilo que eu disse para os senhores. Precisamos ter um advogado forte, grandão, e, mais uma vez, eu digo, ele não tem o direito de ser covarde, porque até prisão em sala de Estado Maior ele terá se ele for preso. Né? Aí eu digo, mas não tem. Mas se não tem, o cara não vai ser preso? Claro, eu estou falando até sentença transitada em julgado. Né? Depois é outra história. Mas, mais uma vez, comprova-se que o advogado tem garantias enormes para que ele seja um profissional grande, um profissional que não justifique, né, qualquer incompetência, já que o próprio Estado, né, dá para ele essa garantia toda. Né? Recentemente, nós tivemos aqui um caso sendo julgado pelo STF e pelo Lewandowski, que decidiu que, já que não tem sala de Estado Maior, que é diferente de prisão especial, né, então que o advogado seja mandado para a prisão domiciliar. Então, ele vai para casa. Né? Aí, quem é leigo na nossa área vai dizer, mas, o que é isso? O cara vai ter essa garantia, não sei o quê? Mas, senhores, não é uma garantia para ele, entendeu? Lembram-se do cliente que eu falei que estava lá sendo mostrado a mim pelo buraco? Se eu não tenho essas garantias, o que eu vou fazer? Eu vou ver o cara pelo buraco lá e vou chegar na mãe dele e falar, eu vi, o cara está ótimo. Lógico, o Estado não me dá garantia, não é mesmo? Mas vejam que eu não tenho direito de fazer isso, porque eu tenho garantias. Até sala de Estado Maior, não é isso? Então, por que eu vou ser covarde? Não tenho direito de fazer isso. Né? Bom, o advogado, senhores, tem o direito, né, de ingressar livremente nas salas de audiência e em qualquer local onde pode ser, onde seja necessária a sua presença. Livre assim, e não de forma curvada, de forma covarde. Né? Não, o advogado ele é livre, livre como naquela foto que eu mostrei ali para os senhores. Né? Como eu já disse para os senhores, os advogados podem adentrar nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além daqueles cancelos que os senhores chegam lá no tribunal e têm. Se precisar, pode entrar sim. E se não me deixarem? Se não deixarem, os senhores vão ligar naquele telefone, não é isso? Ou, se for durante o dia, vão ligar no telefone aqui desse prédio, onde os senhores serão certamente atendidos por um advogado treinado, um advogado que já tenha larga experiência nessa atuação, e, se necessário for, a OAB designa, disponibiliza carro, enfim, o que for necessário para que aquele advogado seja atendido, porque um advogado que se curvar lá, ele vai estar prejudicando toda a classe. Porque aquele juiz, aquele promotor, aquele delegado vai achar que pode fazer de novo. Né? Então, se a gente deixa isso reincidir, é ruim para toda a classe. Né? Bom, você pode também, senhores, os senhores podem também entrar em salas de delegacia, né? Presídio. Bom, pode entrar em salas de dependência, audiências, secretarias, ofício de justiça, serviços notoriais de registro, e caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário. Né? Porque, senão, simplesmente os senhores chegariam lá e diriam, mas o delegado não está, não sei o quê, mesmo que o delegado não esteja. Se ele não estiver lá, como muitas vezes é comum, o cara não está, né? Nem por isso o Estado para. Vai agora parar o mundo? Não. Se ele não estiver lá, tudo bem. Você pode, então, mesmo fora do expediente, independentemente da presença do titular. Porque, senão, toda hora nós chegaríamos lá, o titular não está, você não pode. Então, mesmo, né, que não tenha presente lá o titular. Sempre que os senhores tiverem alguma dúvida, né, os senhores podem estar ligando aqui para a prerrogativa, que a coisa funciona 24 horas. Né? O que os senhores não podem correr o risco é de transigir, né, uma prerrogativa que, como eu disse para os senhores, não é sua, não é uma prerrogativa sua, não é um direito seu, é um direito dado pelo legislador constitucional e infraconstitucional para que você, advogado, possa bem advogar, pois sem essas benditas prerrogativas, você não consegue advogar. Você vai ser um advogado frágil, um advogado covardão, não tem outro jeito. Né? Como que você vai ser um advogado destemido, grandão, né?
digno de respeito se você não tem essas prerrogativas ao seu lado. E para que você possa tê-las, é necessário que você as conheça, né? E bastante. Bom, então, você pode, como eu já disse anteriormente, adentrar em qualquer local, né, onde, então, deva funcionar alguma repartição pública, né? Em qualquer assembleia, né, por exemplo, uma assembleia de condomínio, hoje mesmo uma colega me ligou porque disse que não estava podendo entrar numa reunião de condomínio. O que eu faço? Socorro, né? Tem que chamar a polícia, já que ela está com uma procuração, inclusive com poderes especiais, né? Aliás, nesse caso, é sempre interessante a procuração ter lá no finalzinho, vírgula, especialmente para representar o José na Assembleia de Condomínio de tal ponto. Aí ela ligou para mim e falou, olha, mas não estão me deixando. Olha, nesse caso, né, tem que chamar a polícia, registrar um boletim de ocorrência, porque a pessoa que está fazendo isso vai ter problema depois, você pode anular essa assembleia e tudo mais, né? Agora, para isso o advogado tem que conhecer as suas prerrogativas, né, para fazer jus à defesa daquele cliente. Senhores, o advogado ele é tão livre, e isso é tão bom, que ele pode ficar sentado, ficar em pé, né? Os senhores vão falar, meu, mas que chato, cara, quer até ficar em pé, quer ficar sentado? Lógico, porque senão o advogado poderia ser humilhado pela autoridade, dizendo, sente-se, ou, advogado, não levante. Não, na audiência eu levanto, eu posso até sair lá fora, né? Eu posso olhar pela janela, posso sentar, posso fazer o que eu quiser no sentido de locomoção. Mais uma vez, isso deixa tão claro, né, o quanto o legislador quis que o advogado fosse, né, um profissional livre. E isso é mais um exemplo. Parece bobo. Puta, cara chato, quer ficar até andando. E daí, se eu quiser? O juiz vai falar, não, ele não pode falar isso. Eu posso sim, porque a lei me autoriza a fazer isso, né? Dirigir-se diretamente, né, aos magistrados, nas salas e tal. Aí eu pergunto, lembra lá da juíza que colocou? Apareceu o nome dela, que eu esqueci de riscar. Mas, olha, ela não tinha o direito de fazer isso, né? Mas simplesmente ela colocou lá. Mas tem lá, dirigir diretamente aos magistrados, apenas observando a ordem, claro. Aí eu tenho que esperar. Se tiver lá 3, 4 advogados, eu não posso, lógico, né, chegar na frente dos mesmos e tal. Evidente, né? Então, você só tem que respeitar a ordem de chegada. Teve uma ADIM aí, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pela Associação dos Magistrados e tal, que algumas coisas foram anuladas nessa Lei 8.906. No Código, lá em geral, vem a explicação disso. São poucas coisas, mas dentre elas, por exemplo, a sustentação oral no TJ é antes do voto do relator. Então, a gente chega lá e a gente não sabe, a gente faz a defesa do clima e não sabe qual vai ser o voto do relator. Isso é muito ruim, não é verdade? Do ponto de vista de defesa. Agora, aqui na OAB, não, a sustentação oral é depois do voto do relator. Você chega lá, o relator diz o voto dele, aí, lógico, você vai fazer uma defesa de acordo com o que ele falou do voto dele. Agora, no tribunal é o contrário, né? Isso é muito ruim, porque a gente não sabe qual o voto dele. A gente faz uma defesa lá no escuro, né, nesse sentido. Usar a palavra pela ordem, né? Ou seja, óbvio, numa audiência tem toda uma sequência, não é isso? Você fala, o outro fala e tudo mais. Porém, se os senhores quiserem, né, por alguma eventualidade do que esteja ocorrendo, falar, os senhores vão usar essa palavra mágica, excelência, pela ordem. Pela ordem você pode falar fora da ordem. Você já perdeu o seu tempo de falar e tal, então você vai usar essa palavra pela ordem. E é óbvio, você não pode ter concluído ainda a audiência. O senhor está saindo todo na porta pela ordem, aí não dá mais, tem que ser ali, né, na hora que está ocorrendo a coisa. Então, pela ordem, você pode usar da palavra. Se o magistrado não deixar, é simples, os senhores não assinam a ata, os senhores ligam para a OAB. Em geral, nos fóruns, há uma sala de OAB com um profissional das prerrogativas, um advogado experiente, né, que vai imediatamente à sala de audiência, onde esteja ocorrendo a audiência, e vai te dar um suporte lá. Na Barra Funda é assim que ocorre.
aqui no João Mendes, no Trabalhista, e assim sucessivamente, né? Um profissional pessoalmente vai até lá. Mas, além de pessoalmente, os senhores têm, não esse telefone 9128, que ele só funciona à noite, sábado, domingo e feriado, né? Mas tem também o telefone que eu vou depois passar para os senhores, né? Bom, reclamar verbalmente, né? Isso é óbvio. Falar sentado ou em pé, aquilo que eu já disse para os senhores, parece bobagem, mas não é, porque se não fosse assim, haveria autoridade mandando a gente sentar, e seria bastante estranho, né? Examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário processos findos ou em andamento. Quem já advoga aqui há algum tempo sabe muito bem que nós tivemos um grande problema naquela época lá que não deixavam, ou seja, alguém queria te contratar, aí você ia lá no fórum, falava, eu quero ver o processo tal, mas eles deixavam ver, só que não deixavam a gente tirar cópia, aí não tinha como você estudar o processo, eram 10 volumes. Era uma situação absurda, e nós ficamos brigando, né, para ter o direito de ter acesso a esses autos durante anos e anos, senhores, pasmem, mas era isso que ocorria. Era uma situação esdrúxula, absurda, né? Até que nós, então, tivemos aí, por meio do Conselho Nacional de Justiça, a carga rápida liberada. Então, hoje, mesmo que os senhores não sejam advogados constituídos naquele processo, os senhores podem ter acesso, né, a qualquer processo, exceto se for em segredo de justiça. Mas os senhores podem pegar qualquer processo que não seja em segredo de justiça, fazer carga por 40 minutos, né, e devolver lá e estudar o processo, que você precisa tirar cópia, né? Então, só para ilustrar, nós ficamos numa briga enorme durante anos para ter direito a isso, né? Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração. É muito comum o advogado ligar na prerrogativa, mas o delegado não está deixando eu ver o inquérito. Os senhores têm o direito. Aí eu pergunto, é seu direito, doutora? Não, é um direito que você não pode transigir. Não é seu. É um direito do seu cliente. É um direito que está em você, chamado prerrogativo, mas que não é seu. O legislador não deu para você. O legislador deu para o seu cliente. Ele está em você, esse poder, mas você vai usá-lo em prol do seu cliente, né? Então, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito findo ou em andamento, ainda que concluso, porque senão você chega na delegacia, o cara fala, está concluso, está com o delegado. Aí dançou, né? Então, veja, mesmo que concluso. Está concluso, mas eu quero ver. Não vou deixar. Isso é muito comum. Liga para a OAB vai ligar lá, né? Se o delegado não deixar ver, a gente impetra mandado de segurança, né? Ou qualquer coisa, e certamente o juiz vai falar, mostre. Enfim, né? Hoje em dia é muito pouco provável que delegados pisem o pé e não realmente mostrem os autos numa situação assim, né? Ter vistas dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório, é isso que eu falei para os senhores. Retirar autos de processos findos. Muitas vezes os senhores querem pegar um processo que já acabou, está findo lá, né? Então não tem sentido o Estado ficar guardando isso daí e simplesmente não liberar para a gente. Você pode ir lá, quer estudar um processo findo, né? Processo antigo, vai lá, faz carga, e os senhores podem retirar esse processo, né? Para que ficar lá parado se nós, então, não poderíamos pegar? A lei nos autoriza, pelo prazo de 10 dias. Né? Ser publicamente desagravado. Isso aí que eu falei para os senhores que vai perder, quiçá, a sua importância, em virtude da criminalização daquele artigo 311 que eu passei para os senhores. Né? Lembram? Então, o que é o desagravo? Né? O desagravo é o seguinte. O advogado Domingos, por exemplo, Stocco, ele teve um problema aí com algumas autoridades, né? Acho que foi o André, né? Foi só o André. Aí, então, a OAB simplesmente promove, né, esse desagravo, que é um evento, né? A OAB, então, faz esse cartaz, distribui esse cartaz no estado de São Paulo, né? E chama os advogados para que, nesse dia, discutamos acerca deste ocorrido em relação ao advogado. Então, vêm vários advogados, nós, então, discutimos o ocorrido, né? E
é uma forma da OAB abraçar o advogado, dizer, olha, não obstante não tenhamos uma legislação que nos socorra de uma forma mais contundente, mas nós estamos aqui, então, para desagravá-lo, né? Desagravar significa reparar uma ofensa ou uma injúria, né? Então, é isso que nós temos, senhores, hoje, né? É claro que se o cara descamba para o crime, aí é outra história. Se a coisa, se esse mal feito acaba sendo um crime, uma contravenção, aí é outra história, né? Mas eu estou falando quando a coisa fica só no antes do crime, né? Então, nós temos aí esse desagravo, né? Quando nós tivermos, então, aprovado o 311, por isso eu disse com tanta ênfase para os senhores acerca do 311, né? Quando nós tivermos isso aprovado, espero que já venha no corpo do Código Penal novo, aí será outra história. Nós não precisaremos mais do desagravo, porque aí é crime e a gente já partir para um processo criminal, né? Usar, evidentemente, os símbolos, isso é óbvio, né? Recusar depor em processo no qual funcione ou deva funcionar. Eu entendo que isso também seja extensivo ao inquérito policial, né? Muito embora, para exame de ordem, os senhores devem aí fazer uma análise e ver se realmente seria o caso de também inserir o inquérito policial, mas apenas para que os senhores reflitam. A lei fala só em processo, né? Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para o ato judicial, após 30 minutos do horário, se a autoridade não tiver comparecido. Então, você está lá esperando para fazer uma audiência, né? Se o juiz não tiver chegado, 30 minutos depois, você já pode ir embora. Você faz uma petição, explica o que aconteceu e vai embora. Agora, se o juiz já tiver chegado, ou a autoridade, aí então você não pode, você tem que ficar lá esperando. É muito comum a gente ficar esperando muito, né? Agora, mesmo que a autoridade não esteja lá, ninguém é louco também de não esperar, porque aquele ato será marcado para daqui a décadas. Então, a gente acaba ficando lá, porque a gente não vai correr o risco de simplesmente peticionar e aquilo ser remarcado para daqui a meses, muitas vezes até anos, né? Mas é bom saber disso, né? Bom, isso não se aplica, os incisos 15 e 16, ter vista do processo judicial ou administrativo de qualquer natureza e retirar autos de processos findos. Então, aos processos, como eu já disse, de segredo de justiça, claro, se é segredo de justiça, você não pode retirar os autos, você não pode ter vista, né? Quando existirem nos autos documentos de difícil restauração, então são documentos, assim, digamos, mais históricos e tal, você não pode ir lá, chegar e simplesmente retirá-lo. Você vai ter que peticionar, o juiz vai fazer uma análise para ver se você vai poder ter acesso a esses documentos, que às vezes são documentos históricos, né? Lembra que eu falei para os senhores, podem retirar e tal, mas tem essa exceção aqui. E outra coisa, também, até o encerramento do processo, para aquele advogado que não cumpriu o prazo. Imagine que você pega lá essa carga rápida e são 40 minutos, e você devolva depois de 1h30. Bom não fazer isso, porque naquele processo o juiz pode determinar que você não vai mais ter a carga, porque a própria lei autoriza ele a fazer isso, né? Olha só, o advogado ele tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato punível, né? Então, o advogado ele não comete injúria, não comete difamação, né? Mais uma vez, isso vem de encontro ao que eu digo para os senhores, ou seja, o legislador, né, autorizou, inclusive, isso, né, num debate no júri, onde as discussões são mais acirradas, né, principalmente, né, esse injuriar, né, entre juiz, promotor e advogado, nós estamos isentos, né, e também a difamação, porque senão seria limitar demais a atuação do profissional, né? Nós ficaríamos meio engessados. Agora, o desacato, senhores, ainda existe, né? Então, nós, advogados, podemos, né, de repente, o juiz esteja preso por desacato. Geralmente, quando isso ocorre, também vem por trás um abuso de autoridade por parte deles, né? Então, se algum dos senhores tiver por parte da autoridade eles dizendo, olha, esteja preso por desacato, os senhores digam também, olha, esteja preso por abuso de autoridade. Pronto. Para que isso ocorra, é necessário que um representante da OAB esteja presente, né? Via de regra, o que ocorre? Eles chamam o representante da OAB, a OAB chega lá,
Aí há uma conversa e tal, e o juiz ou a autoridade, qualquer que seja, vai acabar dizendo, olha, vamos parar por aqui então, e tal, e a coisa não caminha. Isso demonstra, muitas vezes, que o juiz desconhece, né, as nossas prerrogativas, a nossa Lei 8.906. Mais uma vez, eu reitero que quem deve conhecer as nossas prerrogativas somos nós, né, principalmente. E não esperarmos que as autoridades as conheçam. Se conhecer, ótimo. Se não conhecer, bom que nós as conheçamos para que, então, possamos, né, apontá-las quando elas forem desrespeitadas. Né? Isso daqui simplesmente é exatamente o que eu já falei, que é a exclusão do crime, não constitui injúria ou difamação punível, né, e tal. Esses cartazes aí, senhores, eles são muito comuns, eram muito comuns, né? Em todos os lugares aí de repartições públicas, a gente chegava lá, tinha um cartaz escrito desacato. Isso, por meio do desembargador Gilberto Passos, né, nós pedindo para ele e tal, isso foi especialmente na época do Dr. CG, que era das prerrogativas, foi determinado que esses cartazes fossem recolhidos e não mais fossem afixados, né, nos fóruns e em departamentos públicos. Porque isso daí, senhores, amedrontava quem? Não a mim, né? Não aos advogados que conhecem as suas prerrogativas, mas aquela pessoa simplesinha que entrava no fórum, e o cara já entra no fórum com aquele ambiente totalmente formal, já entra meio amedrontada. Né? Então, foi determinado que esses cartazes fossem retirados. Aliás, deveria ter ao lado, né, abuso de autoridade. Por que não tem abuso de autoridade? Né? É estranho. Bom, se os senhores encontrarem um desses cartazes por aí, os senhores devem virar a OAB, tira foto e diz, olha, OAB, lá no departamento tal tem esse cartaz. Aí a OAB, então, vai oficiar a quem de direito lá e certamente eles vão retirar o cartaz. Né? O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Aquilo lá que eu falei para vocês, também a coisa do ius postulandi, que é mais uma provocação, no sentido de, se o advogado está sozinho, mas ele está com ele mesmo, então ele tem o ius postulandi. Por isso eu entendo que a OAB deve sim dar uma assistência para ele. E, via de regra, é o que acontece. Mesmo o advogado estando sozinho lá, sempre é deslocado um advogado para ir até lá, enfim, dar aí uma assistência para ele. Né? O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar aquelas famosas salas, né, nos repartições, fóruns, tribunal, enfim, né, e essa sala, ela simplesmente tem o controle do judiciário. O controle não é mais da OAB, porque por meio da ADIM, que eu comentei com os senhores, que é a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público, ou classe deles, foi retirado o controle. Então, continuou, mas a palavra controle foi riscada pelo STF, na ADIM. No caso de ofensa à OAB, aquilo que eu disse para os senhores, o ofendido, né, nos comunica, ele vai ser desagravado, e também, claro, aquilo que eu disse para os senhores, se houver uma extrapolação, vai ter também o procedimento criminal. Né? Se foi uma coisa que escambou para um crime, aí não vai ficar só no desagravo, vai ficar também, evidentemente, na esfera criminal e, quiçá, cível também. Né? Isso daqui também eu já falei. Bom, aí então já caminhando para o final, para que os senhores então possam eventualmente fazer perguntas para a gente discutir algumas dúvidas que os senhores tenham. Né? Eu pergunto, e o estagiário, os senhores têm prerrogativas? Em relação a tudo isso que eu falei, os estagiários, será que têm prerrogativa? A gente pode depois discutir um pouquinho acerca disso. Nós tivemos um caso onde, por exemplo, a OAB concedeu um desagravo, né? Ou seja, aquele evento que eu disse para os senhores, né, foi concedido para um estagiário. Né? Afinal, o estagiário tem que ser bem tratado. O que é isso? Então, já foi realmente concedido um desagravo, mas eu acho que não foi aqui em São Paulo. Então, aquilo que eu disse para os senhores acerca dos atendimentos. Ó, nós temos lá um plantão de prerrogativa das 9 às 18 horas, que é aqui na seccional. Como é que funciona esse plantão? É um departamento enorme, né, com vários funcionários,
com toda a infraestrutura, para bem atender o advogado que nos liga, e são muitos, né? Muitos advogados que ligam durante o dia pedindo aí um socorro, né? Que está tendo problema ali, aqui e tal. No criminal, idem, só que lá eles atendem, claro, só coisas ligadas ao criminal. Trabalhista, idem. E o plantão que eu falei para os senhores, final de semana, e seccional, né? E trabalhista. Aliás, da seccional e trabalhista. Tá? Então, é isso. Eu agradeço pela atenção dos senhores, espero ter trazido aí alguma provocação no sentido de prerrogativas. Acho que isso é imprescindível, né? Que discutamos, que quem dá aula, por exemplo, que fale para os seus alunos isso. Como eu disse a princípio, toda a aula aqui, toda a turma que eu pego, independente do semestre, né, eu falo de prerrogativas. Porque eu lembro que na faculdade, quando eu fazia faculdade, ninguém me falava de prerrogativa. Eu achava que o juiz, que o promotor, sei lá, eram mais que o advogado. E não é, né, senhores? Ou seja, temos que ter essa cultura de igualdade, né? Nós, advogados, temos que sermos respeitados tanto quanto qualquer pessoa, né, aí do Estado, até mesmo porque ninguém está pedindo favor nenhum, é uma obrigação. Né?